Eu já tive muitas experiências estranhas de projeção astral ou paralisia do sono, mas esta aconteceu no ano passado e foi absolutamente selvagem. Minha avó infelizmente faleceu em novembro de 2022. Desde então, eu a vi em alguns sonhos positivos, o que é sempre uma experiência bonita. No entanto, também tive encontros durante a projeção astral e paralisia do sono com entidades fingindo ser parentes falecidos, e este incidente foi de arrepiar. Eu estava adormecido no meu sofá assistindo TV, quando de repente me senti acordado. Eu podia ver minha sala de estar, mas meus arredores pareciam embaçados. É assim que eu geralmente sei que estou projetando astralmente. Olhei para minha direita e vi minha avó, junto com minha mãe, olhando para mim do canto da sala de estar. Eu não podia vê-las claramente, mas ouvi minha mãe dizer: "Por favor, venha dar um abraço na sua avó, ela sente sua falta." Levantei-me do sofá e comecei a me aproximar delas. À medida que me aproximava e podia vê-las mais claramente, notei que minha avó parecia diferente, e seus olhos pareciam escuros, seu rosto parecia murcho e triste, e eu senti uma energia pesada ao redor dela. Eu não diria que parecia uma energia maligna, parecia mais uma tristeza profunda e solidão. Isso não era nada parecido com minha avó. Ela estava sempre alegre e sorrindo e fazendo piadas, mesmo em seus últimos dias. Percebi que essa entidade não era minha avó, mas fui tomado pela intensa solidão e tristeza que senti vindo dela. Decidi abraçá-la de qualquer maneira, esperando que, quem quer que essa entidade fosse, meu abraço fornecesse algum tipo de energia de cura. Mas, enquanto a abraçava, sussurrei em seu ouvido: "Eu sei que você não é minha avó, mas quero abraçá-la de qualquer maneira, porque sei que você precisa." Foi então que as coisas mudaram. A mulher começou a chorar, lamentar e gritar para mim: "Eu sou sua avó, como você ousa dizer que não sou sua avó?" Eu havia me afastado do abraço a essa altura, mas ela havia segurado meus braços e estava me sacudindo violentamente enquanto continuava a lamentar, soluçar e gritar comigo. De repente, uma luz branca brilhante começou a piscar ao nosso redor. Ela parou de gritar e começou a olhar ao redor, assustada com a luz branca piscando. Minha mãe também ficou assustada com a luz branca piscando, e as duas estavam olhando ao redor com medo. De repente, eu estava de volta ao meu corpo no sofá, não estava mais projetando e agora fisicamente acordado, e elas tinham desaparecido. Mas, minhas luzes de tira LED que estão conectadas no mesmo canto da sala onde eu as vi, estavam piscando luz branca. Isso nunca havia acontecido com essas luzes antes, eu nem as tinha configurado no modo branco, elas estavam no modo azul. Peguei o controle remoto tentando desligar a luz, mas não funcionou. Tive que desconectar a luz para fazer parar. Quando a conectei novamente, as luzes não funcionaram mais. Contei ao meu amigo o que aconteceu, e ele ficou assustado e disse que isso é coisa de poltergeist. Esta é a primeira vez que tive uma experiência de projeção astral em que senti que afetou algo no mundo físico. Fiquei chocado ao acordar da projeção para as luzes piscando, e ainda mais assustado que o controle remoto não fez nada, e que as luzes nunca mais acenderam depois de conectá-las novamente. Eu adoraria saber se alguém tem alguma teoria sobre por que essa experiência pode ter causado minhas luzes piscarem brancas e por que elas pararam de funcionar depois. Em uma ocasião, meu ponto de partida sendo meu quarto, eu havia saído de casa e encontrei uma entidade sombria. Em uma altercação, fiquei ferido, sangrando pelo braço. Corri de volta para casa e pausei um momento antes de retornar ao meu corpo. Nesse momento, criei uma poça de sangue no meu piso de madeira e voltei em segurança ao meu corpo. De manhã, acordei pensando que poderia ter sido apenas um sonho vívido. Ao sair da cama,
senti que pisei em alguma substância líquida fria. Para minha surpresa, era uma poça de sangue. A mesma poça de sangue que veio do meu braço ferido, exceto que eu não tinha feridas visíveis no meu corpo. A porta do meu quarto estava trancada, meu cachorro dormiu na sala com meu irmão. Procurei em meu quarto alguma explicação de como aquela poça de sangue estava presente, mas não encontrei nenhuma. Em outra ocasião de projeção astral, frequentemente encontrava criaturas estranhas, sua aparência ou energia nunca eram humanas. Em uma dessas projeções, entrei em um estranho prédio abandonado, no meio de uma cidade desértica. Depois de explorar e não encontrar nada, saí. À distância, vi uma figura humana sem rosto. Quase borrada. Como se alguém tivesse roubado todas as características faciais de alguém. De qualquer forma, parecia assustador e hostil. Apontou para mim, como se soubesse ou quisesse algo de mim. Entrei em pânico, parecia sombrio. Tentei voltar ao meu corpo ou sair do sonho reino, mas não consegui. Era como se soubesse que estava no comando. Finalmente, consegui sair e acordei em pânico. Uma semana depois, encontrei-me com minha amiga, ela morava com a tia, que por acaso era uma bruxa ou uma pessoa bastante espiritual, você poderia dizer. Ela sempre foi do tipo que perguntava antes de fazer uma leitura em alguém, por respeito, já que nem todos querem uma leitura ou simplesmente não se alinham com essas crenças, mas quando entrei na casa dela, ela inesperadamente segurou minha mão e me avisou sobre uma energia sombria próxima. Ela me advertiu a ser cauteloso e a não mais projetar. Não contei a ninguém sobre essas duas ocasiões, com medo de parecer louco ou de alguém me dizer que era apenas minha imaginação vívida. Parecia real demais para ser apenas minha mente. Honestamente, não sei se era minha mente, mas, de qualquer forma, aquela aura ou energia sombria que senti não era humana. Algo sombrio habita nesse reino, se alguém não estiver familiarizado com ele. Não consegui projetar desde aquele último incidente. Não encontrei aquele homem sem rosto desde então. Mas aviso aqueles que tentam a projeção astral, façam isso com cautela e proteção. Você pode não estar tão no controle quanto pensa. Eu e uma pessoa que conheço na vida real, mas estamos a mais de 160 quilômetros de distância um do outro, tivemos exatamente o mesmo sonho ao mesmo tempo. Tudo idêntico da nossa própria percepção. Antes de a projeção acontecer, eu estava bocejando incontrolavelmente e tinha que ficar acordado para esperar por alguém. Eu não conseguia manter os olhos abertos, então programei um alarme para 20 minutos e fechei os olhos e ouvi música. Acordei para garantir que minha música não estava tocando e não estava, então fechei os olhos e fui jogado na frente de uma porta. Vi imagens de garrafas de licor alinhadas antes de chegar à porta. Enquanto estava do lado de fora de uma porta elegante, disse a mim mesmo que eu não me encaixava ali. Entrei nesse lugar que, por acaso, era um bar e restaurante sofisticado. Prestei atenção ao design no chão e caminhei até um banquinho de bar. Olhei para o banquinho de bar, limpei as migalhas do assento e disse a mim mesmo que isso era importante, lembrar os detalhes. O banquinho era de couro escuro com botões dourados. O lugar cheirava a pimenta. Continuei olhando ao redor e depois deitei minha cabeça ou rosto nas minhas mãos e comecei a chorar. Então, atrás de mim, senti uma porta se abrir e senti a presença da pessoa que conheço na vida real. Sem me virar para vê-lo, eu disse, esse é fulano de tal, eu disse o nome dele na verdade, mas vou manter isso em sigilo. Então, senti ele se aproximar por trás de mim e colocar as mãos nas minhas costas.
Ele então me abraçou por trás e me girou para me abraçar mais forte. Tudo se tornou flashes de luz amarela dourada e nós falamos e nos levantamos e olhamos para fotos antigas em preto e branco de nós mesmos de vidas passadas. Então meu alarme me acordou e, ao acordar, eu sabia que estava em outro lugar e nunca havia sentido isso antes. Avançando para as 11 horas da manhã, contei ao meu primo sobre o sonho estranho com todos os detalhes. Então, eu não consegui mais segurar e, às 5 horas da tarde, mandei uma mensagem para o cara da minha projeção perguntando se ele havia visto algo quando fechou os olhos ou foi dormir e a resposta dele me fez tremer incontrolavelmente por horas. Ele disse flashes de luz amarela e dourada, seguido de ok, eu vi você chorando em um banquinho de bar, verde com botões dourados, e eu me aproximei de você e te abracei e te girei. Ele disse que aquela foi a forma mais pura de amor que ele já sentiu e estava tentando recriar esse sentimento o dia todo. Naquele momento, eu soube que sonhos eram mais do que apenas pessoais. Eu sempre acreditei que podíamos fazer isso, mas uma vez que realmente experimentei, fiquei impressionado e me questionando muito por muito tempo. Lembre-se de que essa pessoa com quem tive o sonho compartilhado era alguém que conheci em 2020, mas soube instantaneamente que nos conhecíamos. Já tínhamos conversado antes sobre sonhos de vidas passadas e lembrávamos de estar em beliches de guerra juntos e todos os tipos de vidas, mas até termos aquele sonho compartilhado, eu não percebia que todas aquelas vidas passadas eram memórias reais e não apenas algo sobre o qual sonhávamos. Até hoje, coisas estranhas e inexplicáveis acontecem entre mim e essa pessoa. Descobrimos o que somos um para o outro, mas aquele sonho compartilhado em particular foi o que me provou que a projeção astral era real e que os sonhos estão conectados e duas pessoas diferentes, a quilômetros de distância, podem compartilhar exatamente o mesmo sonho. Além disso, depois de meses pesquisando na internet após aquele sonho, encontrei o bar em que estávamos, e de fato, eu nunca me encaixaria lá. É um bar e grill em Londres, e eu sou apenas uma garota de uma pequena cidade da Geórgia, risos.